Boa noite, engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos à sétima live de aquecimento da Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online que eu vou fornecer 3 aulas que vão mudar a forma como você pensa e gerencia a sua obra. São exatamente 3 aulas para você começar a mudar. Na primeira aula, basicamente, eu vou falar os primeiros passos que estão te impedindo de você ter um gerenciamento mais eficiente, de você ter resultados positivos, de você ter uma obra dentro do prazo, sem dor de cabeça. Na segunda aula, eu vou te mostrar quais os passos que você deveria seguir, né? Você corrigindo um pouco desses erros. E na última aula, a gente vai fazer uma aula pegando um pouco de tudo e eu vou te mostrar alguns pontos importantes e que você vai poder implementar na sua obra para você começar a ter um resultado positivo. Então vai ser uma aula muito mão na massa, muito direto ao ponto e tenho certeza que vocês vão gostar muito. O intuito dessas lives de aquecimento nada mais é do que aquecer vocês, deixarem vocês com vontade, aptos para querer aprender algo novo. Na primeira semana a gente falou sobre Lean Construction, nessa semana a gente está falando um pouco mais sobre a parte gerencial, né, no modo geral. Na segunda-feira a gente falou sobre gestão do tempo e hoje a gente vai falar sobre comunicação. E comunicação é um assunto que ele é muito grande se a gente parar para discutir sobre ele, porque a comunicação não é simplesmente a forma como a gente fala, mas sim a forma como a gente gesticula, como a gente age. É uma forma de comunicação não verbal. Então é isso que a gente precisa entender. Será que a forma como a gente está se comunicando está alcançando as pessoas da forma como a gente acha que está? Ou será que a gente fala de uma forma e a pessoa alcança de outra? Porque essa é uma das maiores dificuldades, principalmente para nós engenheiros, que lidamos com tantas pessoas diferentes. A gente lida com pedreiro, com ajudante, mas ao mesmo tempo a gente lida com o cliente, a pessoa que está pagando ali, que tem um poder aquisitivo às vezes maior, dependendo, tem um grau de escolaridade maior, dependendo da situação. Não são todos, obviamente, mas no modo geral é uma forma de você lidar diferente. Né? E não significa que é mais importante ou menos importante, significa que é diferente. Que se você se comunicar como você se comunica com o seu cliente, se você se comunicar com o seu pedreiro, com o seu ajudante, talvez você não vai alcançar o que você queria com aquela pessoa. Você simplesmente vai ter uma pessoa achando que você é às vezes metida, às vezes acha que sabe mais do que ele, enfim. Você não vai conseguir fazer um parceiro. E da mesma forma com o cliente, né? Se você tiver uma comunicação que você lida direto com o seu pedreiro, você trazer essa comunicação para o seu cliente ou para o arquiteto, dificilmente você vai criar um ponto de conexão com aquelas pessoas. Então é muito importante a gente, como engenheiro, líder da obra, a gente saber diferenciar muito bem esses detalhes, tá? Então é isso aqui que a gente tem que falar. E assim, hoje, hoje não, no modo geral, né? Quando a gente fala de obra, a gente fala sobre diversos tipos de pessoas diferentes. Até mesmo na nossa classe de pedreiros, ajudantes e eletricistas e tudo mais. Porque a gente tem um encarregado, a gente tem um empreiteiro, a gente tem um ajudante. Entre eles também a gente tem que entender como se comunicar. E a melhor forma de você se comunicar com essas pessoas é você tendo uma escuta ativa, ou seja, você dando voz e ouvindo também o que aquela pessoa tem para dizer. E não simplesmente você ser aquela pessoa que vai comunicar, que vai falar tudo que tem que ser feito, o que você quer que faça. No Lean Construction, a gente sempre tenta trazer as pessoas para colaborar. É um sistema colaborativo que a gente vive falando aqui. Então, como que a gente pode engajar as pessoas, trazer as pessoas para perto, para poder realmente fazer com que elas tragam algo de valor no nosso dia a dia da obra. Porque a partir do momento que essa pessoa que trabalha com aquilo traz uma forma de valor, e quando eu digo isso, eu digo uma produtividade melhor, ele está atento a uns problemas na obra que ele consegue te passar, problemas que muitas vezes você não viu. Quando você tem esse tipo de atitude com o seu colaborador, essa via de mão dupla, a obra flui muito melhor no fluxo contínuo que a gente vive falando do Lean Construction. Então, é sobre isso, é sobre a gente se comunicar melhor,
né, da forma como a gente fala, com clareza, com simplicidade. Eu costumo dizer que a obra ela já é complexa demais. E não adianta a gente falar sobre algo complexo de uma forma complexa. A gente tem que falar de algo complexo de uma forma simples. Então, como que a gente pode simplificar a nossa obra? Como que a gente pode simplificar a forma que a gente quer passar todas as instruções que a gente tem para a nossa equipe? Como que a gente vai, de uma forma clara e que engaje as pessoas, a gente vai comunicar o nosso planejamento, né? Então a comunicação está muito alinhada com as rotinas que a gente falou na semana passada, todas as nossas rotinas de gestão que a gente tem para a gente poder trazer o envolvimento das pessoas. Porque por mais que você tenha essa comunicação do dia a dia, se você não for muito claro na sua comunicação, a pessoa vai simplesmente passar para o ouvido e sair pelo outro. Ela não vai te escutar exatamente. Então a gente precisa ter uma forma muito clara de como se comunicar com eles, né? Então esse é um ponto muito importante. Sem contar que a gente fala de retrabalhos, né? Muitas vezes a gente explica uma coisa achando que aquela pessoa entendeu e quando você foi ver ela acabou fazendo outra, né? E é um mal-entendido que se tornou um retrabalho, que se tornou uma tarefa que vai ter que ser refeita, né? Um custo a mais, um prazo a mais. Então, uma frase também que é clássica, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido essa frase na vida, é: o óbvio precisa ser dito. A gente muitas vezes precisa comentar sobre os detalhes que estão acontecendo. E, gente, existe uma forma de você se comunicar melhor com o seu pedreiro, com o seu funcionário, com o seu colaborador, que é basicamente tendo um diálogo. Como assim, né? Tendo um diálogo normal, isso aí a gente fala todo dia. Sim, a questão é, quando nós, engenheiros, passamos alguma meta, muitas vezes a gente tem uma função muito direta de falar assim: eu quero que você faça essa parede, eu quero que você me entregue isso aqui, eu quero que você faça tal coisa. E diferente de você falar assim: olha, eu preciso que você me entregue essa parede, você vai conseguir me entregar lá hoje? Aí ele vai dizer não, ou sim, ou não, por que não? Dessa forma, você está criando um diálogo com aquela pessoa. Você está deixando que a voz daquela pessoa se sobressaia e você valorize o serviço dela. Gente, são pequenas mudanças na forma como a gente se comunica que fazem as pessoas mudarem até o ânimo de trabalhar com vocês. E pode ser pro mal também. Dependendo de como você reagir, de como você argumentar com a pessoa, ela vai murchar, ela vai desanimar. Por isso que no Lean Construction a gente sempre evita a questão de apontar o dedo. Você apontar e mostrar: nossa, aquela pessoa errou. Pelo contrário, né? Se você participou da aula de ontem, a gente comentou que os problemas são verdadeiras oportunidades. Então, por exemplo, se a gente tem um funcionário que é um funcionário bacana, que tem, você entende que ele tem um certo grau de dificuldade, mas se você conseguir desenvolver ele e valorizando o serviço dele, tentando instigar ele a fazer o melhor, tentando mostrar o caminho, não de uma forma de mão beijada, mas fazendo ele pensar: como você faria isso? Como você acha que pode fazer? Como você acha que vai ficar? Ah, e se a gente fosse por ali e não por ali? Ah, mas se você fizer isso, talvez a gente possa acontecer isso. E se a gente fizer dessa forma? Você consegue reparar que é uma diferença entre você ter essa forma de diálogo mais aberta do que você simplesmente ser um autoritário e falar que você tem que fazer aquilo e ponto. Então, uma coisa que eu sempre falo nas rotinas que a gente faz, quando a gente está criando rotinas de envolver pessoas, a gente tem que fazer com que as pessoas falem. Não adianta você estar lá na frente lá do seu cronograma gigante e falando: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, sendo que você não está dando nem voz para as pessoas saberem se dá para fazer ou não, se elas conseguem, se elas acham que dá para fazer ou não. E se não acha que dá, por que não dá? Será que você não pode auxiliar o meio de campo, criar uma frente de trabalho, abrir uma frente de trabalho melhor para ela? Muitas vezes ela tem uma dificuldade que você não enxergou, que para você não é óbvio, mas para ela é uma dificuldade que ela não está sabendo se expressar porque ela não tem essa intimidade com você. Ela não tem
essa facilidade de comunicação com você. Ah, André, mas eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou mais tímida. Olha, gente, assim, é, vou falar de mim, tá? Como que eu sou. Com a minha família, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou animado. Na parte profissional, eu sou totalmente diferente. Eu sou mais centrado, eu sou mais focado, mas não é por isso que eu não converso com as pessoas, que eu pergunto da vida delas, que eu pergunto como elas estão, que eu pergunto quantos irmãos, família. Porque existe o momento do social, né? Você não é só trabalho. Para pensar, você passa 8 horas por dia, meses e meses com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas, e você não vai nem querer saber um pouco da vida dela, né? Aquele dia que às vezes a pessoa não está produzindo tanto quanto você queria que ela produzisse. É o momento, às vezes, de você tentar entender. Cara, tá com alguma dificuldade, posso te ajudar com alguma coisa, sentir que você não tá muito bem hoje. É você começar a trazer as pessoas para perto, né? E quando eu digo para perto, não é você ser brother e começar a ter simplesmente um vínculo de amizade, ponto. Mas é você ter uma forma de parceiro na obra, né? Porque você depende dele e ele depende de você. Então, precisa ser igual. Não pode ser tão hierárquico. Eu gosto de dizer que, na verdade, na engenharia, a gente não tem uma hierarquia, a gente tem cargos e funções. A função do engenheiro é como se fosse um técnico de futebol. Ele tem diversos jogadores que precisam atuar de certa forma em cada momento certo, né? Eu sei que, cara, o meu lateral direito vai ter que cruzar para o meu atacante fazer o gol. Beleza, então eu tenho meu gesseiro fazendo uma parede de gesso e depois eu tenho que fazer a pintura. Então são momentos diferentes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o maestro com a música. Cara, nós engenheiros, nós somos o maestro. Porque se a gente coloca a ordem dos instrumentos de uma forma que não é bem feita, que não está no planejado na nossa partitura, o que acontece? A música fica horrível. Não fica uma música, fica um barulho praticamente, né? Se a gente não tem o tempo certo, o momento certo, a intensidade certa. Na obra é a mesma coisa. O que adianta de eu ter uma equipe de elétrica produzindo pra caramba, mas a minha hidráulica não tá produzindo nada? Eu não vou conseguir liberar o campo para fazer os outros serviços. Então, são esses tipos de comunicação que a gente precisa ter. E você tem que ter essa comunicação para você, né, poder jogar com as pessoas. Porque diferente, por exemplo, na música a gente tem uma partitura que a gente segue, né? E a gente está se olhando e tem o tempo na mão. Na obra a gente tem o quê? A voz. A gente tem a comunicação. A gente tem o nosso planejamento que precisa ser passado para eles. Então, novamente, é uma pergunta que eu fiz em alguma das lives anteriores. Se você chegar na sua obra e você perguntar para o seu pedreiro que dia termina a obra e ele não souber, cara, repense a forma como você está tocando a sua obra. Você precisa engajar mais as pessoas. Você precisa envolver mais os seus colaboradores. E isso vale também para o seu cliente, para o seu arquiteto. Será que você, quando vendeu lá que ia fazer a obra do seu cliente, né, que é o primeiro momento, no princípio você faz tudo, tal, melhor empresa que tem, não sei o quê. E aí, a partir do momento que começa a obra, começam as exigências, começa alguma mudança de projeto, começa algum atraso, começa alguma coisa, como que você está se comunicando com o seu cliente? Será que você está sendo transparente ou você prefere esconder as coisas do seu cliente por achar que ele não tem a capacidade de entender o que está acontecendo ali? Né? Então, esse é um ponto muito importante. É um ponto de você pensar que se você não está trazendo o cliente para perto, não no sentido de participar de decisões técnicas, mas dele entender pelo menos o que vem antes, o que vem no meio e o que vem depois. Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Em que eu posso ajudar? Muitos clientes, né? A gente tem que entender, obviamente, o tipo de cliente que a gente lida. Mas, no modo geral, gente, quando a pessoa está fazendo uma obra, ela está construindo um sonho. Ela está fazendo algo que provavelmente ela juntou muito tempo, um dinheiro, provavelmente ela sempre sonhou com aquilo.
Então a gente tem que criar uma experiência muito boa para aquela pessoa. E é muito difícil a gente criar isso, porque sempre no final a gente acaba se tornando vilão por atrasar uma obra. Então, como que a gente pode não atrasar essa obra? É a gente minimizando esses problemas durante a obra. É a gente criando uma linha de expectativa muito clara para o nosso cliente. Desde o início, a gente ser claro, a gente ser objetivo, a gente ter formas práticas de mostrar o que tem que fazer, quando tem que receber. Ah, André, mas eu sempre falo. Cara, falar é uma coisa, outra coisa é você documentar através de um e-mail, através do próprio WhatsApp, né, de uma forma escrita. Olha, gente, eu preciso do projeto hoje, preciso de tal coisa para essa semana, né? E aí entra uma questão que eu falei hoje agora, e você tem que repensar se você está pedindo as coisas muito de última hora. Porque assim, se você pedir para um cliente, para um arquiteto, uma coisa de última hora, fica aquela questão de parece que você não se organizou. E aí entra essa questão da comunicação. Cara, não tá tendo uma comunicação boa. Pô, você pediu um negócio para agora. Ah, mas não, André, eu pedi há muito tempo e agora já passou do tempo. Tá, mas será que você não pode dar um toque nesse meio do caminho? Quando tiver faltando uma semana para você receber, porque você precisa receber tal coisa, você não dá uma reforçada? Se você sabe muitas vezes que seu arquiteto está com alguma dificuldade, ou às vezes ele tem diversos outros projetos, né? Ou se você sabe que o seu cliente demora para pagar um colaborador, se você acha que o seu cliente demora para responder, é você começar a se programar e entrar no meio de comunicação daquelas pessoas. E são a partir dessa situação que você vai se adequar. Gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter essa forma de flexibilidade, porque senão a gente vai ter só BO, né? Então, essa é uma forma muito clara de se comunicar. A outra forma clara de se comunicar, né, que eu falei anteriormente, é a forma escutativa, né, que ela vai te ajudar a você saber o que cada pessoa precisa. Então, falando do nosso colaborador, a gente sabendo escutar o nosso colaborador, a gente vai entender qual a dificuldade que ele está tendo, se ele vai trazer uma dificuldade ou não. Né? Ah, não, ele só fala que vai fazer, tudo que eu peço para ele, ele fala que vai fazer, mas no final não faz. Cara, então tenta dar a voz para ele, como eu falei. Tenta fazer com que ele fale. Esse é um ponto muito importante. O seu cliente é a mesma coisa. Você ter um feedback de repente, mostrar o que está acontecendo, olha, é tal coisa. Né? Um exemplo muito claro quando você vai começar uma obra com o seu cliente é você ser muito óbvio e falar, olha, problemas vão acontecer, mas eu vou estar aqui para resolver. Tudo bem? Como você é para lidar com esse tipo de situação? Eu preciso que você acredite em mim. Eu preciso que a gente crie esse laço de sinceridade desde o princípio para a gente ter essa relação boa, porque a obra dura muito tempo, gente. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí tem a forma da gente se comunicar também não verbal, né? A forma como a gente gesticula, né? Principalmente quando a gente está nas nossas rotinas de gestão lá da obra, que a gente está passando uma meta. Cara, pô, se eu tiver com a mão no bolso e falando, parecendo um robô, você não vai atrair a atenção das pessoas. A partir do momento que você movimenta a mão, que você faz um movimento, que você mostra que você está interessado naquilo, as pessoas tendem a te olhar mais, te observar mais. Um outro ponto é você ficar com o telefone na mão enquanto você está falando com uma pessoa, né? Você tá lá falando, não, tá aí, o telefone tá na sua mão, e a pessoa tá olhando o telefone e fala, cara, pô, parece que não tá prestando atenção, né? Então, esses são pontos de atenção que a gente tem que ter diariamente. E são pontos que são difíceis, assim. Eu não tô falando que é fácil, não tô falando que eu sou 100% maravilhoso com a comunicação, eu tenho meus defeitos, mas a partir do momento que a gente sabe dessas dificuldades, desses problemas que a gente tem que enfrentar e encarar, a gente pode se tornar melhor. Então, tudo que eu venho trazendo para vocês são formas de você melhorar a sua gestão de obra, de você ser mais eficiente, porque ao você ser claro, ao você ser transparente, se você se comunicar bem, você vai ter uma eficiência melhor da sua equipe, porque muitas vezes você vai precisar repetir uma vez apenas. Você não vai precisar ficar repetindo toda hora, você não vai precisar ficar tendo um retrabalho. Então, a partir do momento que você entender isso, internalizar isso no seu dia a dia,
vai ser muito mais fácil para você. Então, assim, é isso que eu venho sempre trazendo para vocês, tá bom? E o Lean Construction é sobre isso. É sobre você engajar as pessoas, você envolver as pessoas. Como é que a gente pode realmente fazer isso, né? E assim, gente, um ponto importante da comunicação também, que vale a pena a gente falar, é também não só com as pessoas que a gente trabalha, mas também quando a gente tem um colaborador que a gente precisa comprar um material, né? Uma pessoa do escritório que a gente precisa se comunicar. Então isso vai expandindo de uma forma que é basicamente um ecossistema que você tem que se preocupar ali de fato em como você vai ajustar isso, né? E tudo começa a partir do momento que você identificou, ó, realmente isso aqui eu preciso melhorar, né? Então isso é muito claro. E agora um ponto também, até voltando, indo para um ponto mais de liderança, né? Essa comunicação. O fato de você ser um líder, você naturalmente tem que ter uma comunicação muito boa. E a comunicação muito boa é aquela comunicação que você também consegue identificar os pontos de fraqueza e de dificuldade de cada pessoa para você poder saber delegar certas funções. Porque se você centralizar tudo, se você simplesmente dominar tudo com aquela equipe, você vai se sobrecarregar, você vai se estressar. Então a melhor forma de você começar a ter uma comunicação melhor e você fazer com que as pessoas tenham comunicações melhores é você delegar funções. Porque a partir do momento que você delegar a função, e delegar não é delargar, não é simplesmente você passar uma função e ó, pega aí a batata quente, tá com você. Não, é você passar uma tarefa e você observar de longe se está sendo feita, como está sendo feita, você ir lá dar uma instruída de repente em alguma situação, e depois você pede o feedback de como foi, como é que você achou, o que você fez, o que você sentiu dificuldade. E você começa a gerar um nível de valorização e essa cultura de ter essa mão dupla, sabe? Essa via de mão dupla na comunicação. Esse é o ponto principal do tema de hoje. É como a gente deixar esse canal entre nós 100% aberto. Certo? Comenta aqui se vocês têm dificuldade de se comunicar ou se você se comunica muito bem. Eu gosto de ouvir vocês dizer porque, assim, eu, pelo menos, quando eu estava começando a minha carreira de engenheiro, né? E eu comecei a minha carreira de engenheiro logo como empreendedor. Eu saí da faculdade, eu morei um tempo no Canadá, e aí eu comecei, em 2017, comecei minha empresa própria de reforma. E assim, gente, no começo era muito difícil, porque além da parte técnica da obra, que eu tinha que saber, obviamente, eu tinha que lidar com um monte de situação, um monte de gente. E assim, eu era o dono da empresa, né? Então eu tinha que lidar com o cliente, eu tinha que fazer o marketing, eu tinha que estar arrumado para, né, estar apresentado para poder pegar mais cliente. Mas ao mesmo tempo eu tinha que estar ali com meus funcionários, observando, né? Muitos deles eu estava conhecendo naquele momento, e a gente tem esse receio quando a gente está começando um serviço, da gente ser passado a perna, da gente ser roubado, enfim, situações desagradáveis que podem acontecer nas obras, né? Só que quando você tem uma comunicação boa, quando você tem uma relação bacana com a sua equipe, nada disso acontece. Por exemplo, na minha obra, eu já trabalho com obra, bom, já tem mais de 9 anos. Gente, nas minhas obras em particular, eu nunca fui roubado. Nunca fui roubado. Porque eu tenho uma. Obviamente, eu tomo alguns cuidados, mas no modo geral, eu sempre tive um cuidado com o meu colaborador, um cuidado com o meu parceiro, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu não gosto de reclamar de preço. O que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de negociar o preço da pessoa. Eu gosto de perguntar assim, qual é o seu preço para fazer isso? A pessoa vai falar, se tiver dentro do meu orçamento, eu vou falar, perfeito, vamos fazer. Pô, André, mas tu nem negocia? Cara, dependendo eu negocio, mas é muito raro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu cobro muito. Então eu prefiro que a pessoa pague, que a pessoa cobre o que ela quer cobrar para ela se sentir à vontade de fazer bem o serviço, e isso eu deixo muito claro de início, para eu poder cobrar o que eu quero cobrar. Porque é diferente, concorda comigo, se você
contrata uma pessoa lá. Ela falou, ah, vou fazer 5 mil aqui o piso de madeira pra você. Aí você, pô, não, vamos no 4 e tal. Aí você, cara, tira R$ 1.000 da pessoa. A pessoa já vai entrar na obra muitas vezes, cara, já tipo, porra, tô deixando de ganhar já um aqui, caramba. Às vezes ela pegou porque tava sem grana e teve que aceitar. Então eu não gosto desse tipo de situação, sabe? Mas é claro, né, gente? Eu entendo que o orçamento é sempre muito apertado e que muitas vezes a gente precisa negociar, tratar e tudo mais. Até porque volta e meia tem aditivo. Só que esse é um ponto também, o aditivo. Quando eu aceito muito mais uma proposta já de cara de um funcionário, de um colaborador, eu consigo negociar muito melhor o meu aditivo, sabe? Porque eu meio que já ouvi ele já me ouviu. Então, eu deixo até um ponto de reflexão para vocês, né? Se você realmente foi cotar um serviço e tá dentro do seu orçamento, cara, topa o preço que ele tá falando. Se ele tá te passando esse preço, né, e ele quer cumprir com a tarefa dele, cara, ele vai cumprir e você vai poder cobrar o tanto quanto. Então esse é um ponto muito importante de vocês terem, né, na cabeça, assim, deixar isso muito claro para vocês. Mas isso é a forma como eu falo, né? É a forma como eu lido com as minhas obras, eu lido com meus colaboradores. Mas sempre funcionou para mim. Mas voltando assim no assunto que eu estava falando quando eu comecei na reforma, que eu tinha empresa própria, era essa questão de ter que virar essa chave, de falar com o cliente, de falar com o arquiteto, de falar com o porteiro, de falar com o pedreiro, né? E aí você tem que fazer de tudo um pouco. Ontem eu falei para vocês sobre gestão do tempo, inclusive eu mostrei até um balão cheio de palavras, cheio de tarefas que a gente costuma fazer. E até me lembrei de um detalhe. Se você está aí me ouvindo, você assistiu a aula de ontem, você chegou a fazer a lista de tarefas que eu comentei com vocês? Será que você chegou a lembrar de fazer? Porque é um ponto muito importante que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Você ter uma clareza melhor do que você tem que fazer, quais são os próximos passos. Então é muito importante, tá bom? Gente, a live de hoje é sobre isso, é sobre comunicação, sobre como a gente melhorar as formas de falar, de se comunicar, de gesticular. E o que eu quero que vocês lembrem, né, fazendo um resumo rápido da aula de hoje é: o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o que é muito fácil e simples para você não é fácil e simples para o seu colaborador. Você precisa saber se expressar de uma forma clara com alguma coisa complexa, com um detalhe de um projeto, a forma de um método construtivo que você tem que resolver um problema, né? Ele traz uma dificuldade. Quando ele trouxer essa dificuldade, não simplesmente responda de cara, ó, faz isso, isso, isso. Pergunte para ele, como você faria? O que você faria se fosse você? E aí você vai começar a instruir. Se ele der uma resposta muito errada, não tem problema. Fala, cara, pode até ser, mas eu acho que isso pode acontecer, isso, isso, isso. E se você fizer dessa forma, o que você acha? Ah, pode. Você começa a ter um diálogo com ele. É isso que eu quero propor para vocês. Como vocês se comunicarem melhor. Não é simplesmente passar na lata ali uma tarefa, passar uma meta, jogar nos peitos dele e deixar que eles resolvam tudo. O sistema Lean Construction, a obra enxuta, é um sistema colaborativo. Você tem que trazer aquela pessoa para jogar com você. Então faça isso. Não deixe simplesmente que ele se vire e faça como ele acha que tem que ser. Faça junto com ele. Seja aquela pessoa que delegue, mas não delarga, né? De só simplesmente jogar a batata quente para aquela pessoa. E a mesma forma para o seu cliente. A gente falou disso aqui também, de como se comunicar com o cliente, como eu ser mais claro, como eu ser mais transparente, como eu posso trazer o meu cliente para que ele não atrapalhe a minha obra, mas ao mesmo tempo que ele fique dentro do que está acontecendo, de quais são os próximos passos, do que eu preciso dele para não atrasar a minha obra. O mesmo vale para o arquiteto. Então, fica aí essa reflexão para vocês tentarem trabalhar no dia a dia de vocês isso, de você realmente tentar melhorar essa comunicação. E eu vou finalizar dizendo que a gente está com um sorteio aberto. Se você ainda não se inscreveu, comente a palavra sorteio que eu vou te enviar o link e você vai se inscrever na Semana da Obra Descomplicada, um evento totalmente gratuito e online,
que ao participar, você vai receber o passo a passo do que você tem que fazer. É muito simples. Se você já se inscreveu na Semana da Obra Descomplicada, você já está meio passo de participar do sorteio. E o que você ganha com esse sorteio? Você ganha uma vaga para minha turma do Obra Sob Controle, que é um método de gestão inteligente que eu trago para você, que trabalha com reforma e construção de casa. Como você gerir suas obras de uma forma mais fácil. E aí a gente tem muito assunto bacana, desde um pré-obra ao acompanhamento da obra, a parte de liderança, a parte de Lean Construction. Tem um monte de coisa para mudar totalmente a forma como você pensa. Ah, André, mas quer dizer que eu vou ter que esquecer tudo que eu já sei até hoje? Negativo. O que eu vou trazer para você vai agregar em todo esse conhecimento que você já tem para você montar uma metodologia para você se tornar um líder capaz de liderar outras pessoas e você ensinar outros engenheiros através de uma metodologia que você possa replicar e tocar diversas obras com pessoas abaixo de você e você não tenha dor de cabeça e obras dentro do prazo. Já pensou? Então não perde mais tempo, digite a palavra sorteio e vem comigo. Valeu, gente. Obrigado por hoje e até amanhã.